Bem, amigos de todo o Brasil, voltamos a falar diretamente da entrada da Sala Paulo VI, onde nós temos a Sala do Sínodo, para conversarmos um pouquinho também dessa última semana de trabalhos sinodais. Recordamos, se encerra o grande sínodo dedicado à região da Amazônia no próximo domingo, com a celebração presidida pelo Papa Francisco. Dou as boas-vindas ao nosso encontro de hoje, Dom José Altevir da Silva, bispo de Cametá, lá no Pará. Altevir, que alegria tê-lo conosco, seja bem-vindo e última semana de trabalhos. Isso mesmo, essa última semana de trabalho, ela vai expressar um pouco as duas anteriores, que foram momentos de colocar nossas proposições, os temas, ampliar os temas, e agora nós estamos nesse processo de unir todos esses pensamentos e procurar ver a direção, o que realmente o Sínodo vai nos oferecer, o que é que nós vamos levar de volta para a Amazônia. Então, nesse momento, é um momento de esperança, é um momento sem dúvida, de bastante empenho para que nós possamos ter abertura ao Espírito Santo, para que não seja aquilo que nós de fato gostaríamos que fosse, mas o que é bom para a igreja, não só na Amazônia, mas a igreja no mundo. E também o que é bom para a Amazônia, para aqueles povos, para o nosso meio ambiente. Então, não é uma tarefa realmente fácil, é algo que exige mais do que conhecimento, que exige mais do que boa vontade, inspiração de Deus, inspiração do Criador, que com carinho fez aquele jardim que é a Amazônia e nos colocou lá dentro para cuidarmos. Mas a gente percebe cada dia o descuido, o econômico sobrepondo às necessidades vitais, a ganância de um sistema mortífero que leva realmente as pessoas a valorizar mais o recurso, o dinheiro, do que mesmo o ser humano e o meio ambiente. Altevir, vamos recordar um pouquinho, porque nós estamos nessa última semana de trabalho, é a semana que encerra os trabalhos, mas crucial porque, como o senhor disse, é o momento de afunilar todas as propostas que chegaram até agora esse documento, esse projeto de documento final que foi apresentado nesta manhã aos senhores durante a 14ª Congregação Geral. Mas é um processo que vem já do pré-sínodo, com todos aqueles questionários envolvendo as comunidades da Amazônia. Isso mesmo, o exercício que estamos fazendo aqui é um exercício que fizemos no pré-sínodo, ouvindo, escutando os povos da Amazônia. E aqui, esse processo ocorreu aqui também, né? O Papa escutou realmente, de fato, e está escutando com muita atenção os padres sinodais. E nós estamos repetindo esse processo que foi feito no pré-sínodo. E agora, como falei, realmente o sínodo está afunilando, ele está diante de... Ele tem 4 dimensões muito claras, as 4 dimensões do sínodo, que justamente é a dimensão pastoral, né, a dimensão cultural, dimensão social e a dimensão ecológica. Então, dentro dessas 4 dimensões, estou vendo agora que todas as proposições que foram feitas, elas estão contempladas dentro dessas 4 dimensões. E agora é realmente sistematizar essas propostas dentro dessas temáticas, porque acredito que não vai, o documento pós-sinodal não vai fugir dessas 4 dimensões, porque o sínodo está montado em cima dessa plataforma. E eu acredito que todas as sugestões, propostas que foram dadas até hoje, elas estão aí dentro. Então agora realmente é o momento mais delicado, onde nós vamos sistematizar tudo isso e ver, já estamos vendo, quase visualizando a direção que vai ter realmente, que está nos indicando o documento final. Dessas 4 dimensões, quais seria a mais difícil de trabalhar? Recordamos, são mais de 180 pessoas, são 180 cabeças que têm um pensamento próprio, um raciocínio, uma reflexão. Eu acredito que a dimensão pastoral, ela não vai ser tão difícil, porque o próprio Concílio Vaticano II, ele já nos deu bastante abertura para uma celebração enculturada,
inclusive, está sendo apresentado tipo um rito próprio para a Amazônia. Então, essas questões eu acredito que não serão tão difíceis quanto a questão ecológica. A última dimensão, que é a dimensão ecológica, porque essa não depende simplesmente da igreja em si. Isso depende de todo um conjunto e as forças arrasadoras vêm mais de fora do que de dentro. O índio cuida das terras, o pescador cuida do rio. Agora, quem realmente não abraça essa causa em defesa da ecologia são os próprios destruidores que vêm com a ganância para tirar a riqueza que ali se encontra e vai embora. Quem fica lá é a igreja do jeito que chega, apenas com a esperança. A diferença é que fica sem os recursos naturais, acolhendo e acompanhando, vivendo a dor do povo, junto com o povo. Então eu acredito que a dimensão mais difícil vai ser a dimensão ecológica. Não vai ser fácil também a dimensão social, porque estão muito interligadas as duas, social e ecológica. Não dá para pensar a ecológica só a partir da dimensão pastoral ou só a partir da dimensão cultural. Essas duas, elas poderão sem dúvida oferecer muitas pistas, muitos meios para que a ecológica seja salva. Agora, a dimensão, essa dimensão propriamente dito ecológica, essa sim, nós vamos encontrar uma dificuldade muito grande porque não depende apenas da igreja, depende de todo mundo e não só da Amazônia, depende daqueles que estão fora da Amazônia, que usufruem da beleza e dos meios de tudo que a Amazônia oferece para o bem viver das pessoas, não só no Brasil, mas até mesmo no mundo. No TV, a presença da igreja na Amazônia. Sabemos que é uma presença de evangelização, mas também uma presença, sendo de evangelização, de levar a palavra do Senhor, é uma presença também de defesa da vida. Isso mesmo. Os missionários, a Amazônia sempre foi um espaço da missão. Os missionários que ali chegaram, os primeiros missionários, morreram muito jovens. Tem uns cemitérios, por exemplo, naquela região de Tefé, no Amazonas, cemitério de muitos missionários, a maior parte deles com 34 anos de idade, eles vindo realmente da Europa para lá. Então, morreram em função das doenças tropicais, mas muitos morreram também em função da causa das pessoas, em defesa da vida. E mais do que nunca, a gente percebe hoje a liderança missionária, a liderança da igreja sendo ameaçada. Onde eu estou realmente no Pará, a gente percebe que é uma terra onde a vida vale pouco. Os líderes que estão realmente a favor da luta do povo, esses são ameaçados com muita facilidade e não tem tanta proteção para essas pessoas. Então a igreja na Amazônia foi uma igreja sempre missionária. Quando a temática do sínodo, novos caminhos para a igreja, para uma ecologia integral, a gente percebe que a igreja na Amazônia ela tem rosto. Não vai se criar um rosto na igreja missionária agora a partir do sínodo. A igreja na Amazônia sempre foi missionária. Ela tem pés para ir em direção à necessidade das pessoas. A igreja na Amazônia tem mãos para servir aqueles que mais necessitam. A igreja na Amazônia tem joelhos para dobrar no chão e rezar. A oração acompanha essa igreja. E tem o coração, que compõe realmente o essencial de um verdadeiro missionário, de uma verdadeira missionária. Por isso digo, a igreja na Amazônia é uma igreja missionária desde a sua origem. Agora, o que o Sino pode nos ajudar é realmente fortalecer e fazer uma atualização dessa nossa caminhada. Isso estamos precisando, porque grandes são as destruições feitas no meio ambiente e no ser humano. E o Evangelho também precisa de uma hermenêutica. A hermenêutica evangélica precisa ser feita também. Inclusive, a própria esperança dos pobres. Ela precisa realmente ser interpretada e atualizada em nossos dias.
senhor fala de uma presença tão bonita da nossa igreja, uma presença que tem que ser uma presença maior, né? Sabemos da chegada de muitas igrejas neopentecostais que estão entrando num vazio criado pela não presença da própria igreja. Isso é verdade. Em função de quê? Em função das grandes distâncias, a maneira como foi feita, como foi a princípio, a distribuição das nossas dioceses. Antigamente as dioceses eram feitas eram divididas pelos rios. Hoje esse modelo não serve mais para nós, porque hoje já existem estradas. Então é um dos pontos, inclusive, que dentro do sínodo foi trabalhado isso aí, fazer uma redivisão, redimensionar o território da igreja, território das dioceses. Foi mencionado isso nos grupos e é algo necessário, porque isso tem uma implicação direta nessa sua pergunta, né? A falta, né, da presença dos missionários e essa expansão enorme realmente do protestantismo lá dentro, nesse momento. Então eu acredito que o povo exige isso, não exige uma pastoral, e o sínodo está preocupado com isso também, não uma pastoral apenas de visita, porque é o que acontece conosco, visita, porque tem diocese, prelazias, com 360 mil quilômetros quadrados, isso e pelos rios, isso é quase imaginável como fazer uma visita mais demorada a essas comunidades. E com a quantidade de padres religiosos que nós temos, e missionários que nós temos. Então é realmente quase impossível nós respondermos os anseios da nossa gente, quando pede uma pastoral de presença e não uma pastoral de visita. E é isso que a gente sente que o sínodo pode ajudar. Isso são novos caminhos. Isso são novos caminhos. Oliveira, obrigado pela sua presença com a gente, pelo seu trabalho. E só uma última pergunta, um pouquinho da realidade da sua diocese, uma diocese que o senhor estava contando com muitas comunidades. Sim, nós temos a diocese 48 mil quilômetros quadrados, nós temos duas realidades, uma ilha, né, na margem do rio Tocantins, e a outra na Transamazônica, aquela estrada de terra com muita lama, difícil mesmo para chegar, o acesso é muito difícil, especialmente no tempo das chuvas. Temos 20 paróquias e 800 comunidades nessas paróquias. Aí aquela pergunta que você fazia antes, como está presente realmente 800 comunidades. Se eu fosse realmente ficar um dia em cada comunidade, você pensa quanto tempo, né, a gente levaria para atender todas as comunidades. Mas Deus é bom, a gente vai encontrando meios, o povo vai colaborando, de modo que nós vamos nos encontrando, seja por área, seja por setor, faz uma divisão de modo que as pessoas são contempladas. A gente gostaria que fosse mais presente, mas é muito difícil. Nós temos, nessas 20 paróquias, 800 comunidades, tenho 26 padres, 23 são diocesanos, os demais são de congregações, e 4 grupos de irmãs, e os leigos, nós estamos investindo bastante nos leigos. É uma diocese bonita, nova, ela até 2013 era prelazia, tornou-se diocese em 2013. Então está com uma caminhada bonita, uma diocese missionária. Este ano fez 50 anos das comunidades de base, né, das SEBs, as comunidades cristãs. Então é uma diocese que tem uma caminhada bonita, de luta, um clero jovem. Então tem muita esperança, eu vejo com muita esperança a diocese de Cametá. José, obrigado mais uma vez pela sua presença, um bom caminho sinodal ainda, teremos toda a semana pela frente, né? Bom trabalho e o nosso abraço também para toda a sua diocese. Muito obrigado, eu agradeço imensamente. Pois é, esse é um pouquinho daquilo que acontece na sala sinodal, na grande sala do sínodo, e a gente vai voltar amanhã contando um pouquinho mais, trazendo também a voz dos nossos pastores. Bom dia, um bom início de semana a todos vocês e até amanhã.